Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica e ativacional para você começar muito bem o seu dia. Hoje, terça-feira, dia 11 de outubro, nós estamos começando o dia da melhor maneira. Nós estamos começando o dia na presença e na palavra de Deus. Nós estamos aqui para buscar direcionamento de Deus. Nós estamos aqui para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Também estamos aqui para consagrar o nosso dia ao Senhor, começá-lo da melhor maneira, começá-lo na presença do nosso Rei Jesus. Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus por você estar aqui hoje junto com a gente, começando esse dia. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que você vai ser tocado pelo Senhor. Eu tenho certeza que você, nessa manhã, vai ser abençoado pela presença do Espírito Santo de Deus. Vamos lá, vou pedir para vocês compartilharem essa live aí com mais pessoas. Vai na setinha. Você que está assistindo aí pelo YouTube, também dá o seu like, pega o link aí, compartilha com mais pessoas também para estarem participando com a gente, abençoando a vida de outras pessoas também com essa mensagem. Amém? Hoje nós vamos lá para João, Evangelho de João, capítulo, deixa eu pegar aqui, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Bom dia, todo mundo está chegando aqui, bom dia para vocês, bom dia Elizabeth, Jaime, Rosana, bom dia Fabiana, bom dia Paula, bom dia meus queridos, que bom começar essa manhã junto com cada um de vocês, que a presença do Senhor venha sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Eu vou ler João capítulo 3, versículo 8, diz assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós nascemos de novo. Nós passamos a ter uma nova vida. Ou seja, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós passamos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Agora é o Senhor quem nos guia. Não somos mais guiados por esse mundo, não somos mais guiados pelos nossos sentimentos, não somos mais guiados por qualquer outra circunstância, mas devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas isso é um ato de obediência. Sem obediência, você não vai ser guiado pelo Espírito Santo, porque você precisa ter a capacidade de ouvir ao Espírito e obedecê-lo. Aí eu pergunto para você, você tem ouvido o Espírito Santo de Deus? Você tem obedecido ao Espírito Santo de Deus? Uma máxima que diz o seguinte: nós precisamos ter sensibilidade para ouvir e coragem para obedecer. Nós precisamos da sensibilidade para ouvir o Espírito de Deus e precisamos da coragem para obedecê-lo. Muitos o ouvem, mas não têm coragem de obedecê-lo. Preferem obedecer aos seus próprios sentimentos, às circunstâncias que estão ao redor, o que parece mais favorável. Outros nem conseguem ouvir o Espírito de Deus, porque não têm intimidade com Ele. Quando nós não temos intimidade com Deus, nós não conseguimos ouvi-lo. Quando você não tem intimidade com alguém, você não tem discernimento da voz dessa pessoa. Quando você tem intimidade com a palavra de Deus, você percebe com facilidade quando é o Espírito de Deus falando com você, porque você tem a palavra no seu coração. É por isso que nós estamos todos os dias aqui refletindo numa palavra bíblica,
João 3,8 nós estamos refletindo hoje. Você sabe que o Espírito Santo, então, ele nos direciona assim como o vento sopra. Ou seja, o Espírito Santo, ele flui na nossa vida e ele nos guia, não de uma maneira padrão. Ou seja, às vezes você espera só aquele jeito de Deus agir, aquela maneira de Deus agir. Mas Deus, ele tem diversas formas de nos falar. A Bíblia nos diz em Hebreus, por exemplo, que tendo o Senhor falado aos seus filhos, pelos profetas e por tantas outras situações, hoje ele nos fala através do Filho. O Filho de Deus, Jesus. Então nós olhamos para a palavra e através da palavra nós temos intimidade com Deus. E com a intimidade com Deus nós temos sensibilidade para ouvir. Sensibilidade para ouvir. Mas não basta isso. Nós precisamos ter coragem para obedecer a Deus. Porque muitas coisas que nós vamos receber de Deus são coisas que nós precisamos enfrentar o nosso próprio ego. Nós precisamos mudar a rota da nossa vida. São coisas que às vezes nós precisamos deixar. São coisas que nós precisamos mudar. São coisas que precisamos renunciar. São coisas que nós precisamos acrescentar na nossa vida. Nós precisamos acrescentar agora o fruto do Espírito. Nós precisamos tirar da nossa vida as obras da carne. Então você está entendendo o processo de ouvir o Espírito de Deus? Hoje, a sua maior tarefa é ouvir o Espírito de Deus. Porque se você ouvir o Espírito de Deus, você não vai cometer burradas. Você não vai tomar decisões erradas. Você não vai fazer negócios errados. Você não vai ofender quem você não deve ofender. Mas se você precisar ofender alguém pelo seu posicionamento em Deus, o que você vai dizer? A pessoa quer que você mente. E você tem um princípio da palavra, não vou mentir. Eu não vou andar em mentira, porque quem mente é filho do diabo. Eu sou filho de Deus, eu vou falar a verdade. Então você acaba ofendendo alguém, mas você está agradando o coração de Deus. Nós não podemos ser pessoas inconstantes. Nós não podemos ser pessoas que são variáveis. Nós precisamos ter a coragem de obedecer ao Espírito Santo de Deus, mesmo que não seja a nossa vontade. Quero compartilhar com você nessa manhã 5 coisas mais comuns que direcionam a vida das pessoas, tá bom? Quero compartilhar com você 5 coisas das mais comuns que direcionam a vida das pessoas. Você que está chegando aqui com a gente, nós lemos João capítulo 3, versículo 8, essa é a nossa reflexão da palavra nessa manhã. E eu quero pedir para você compartilhar essa live com outras pessoas. Você que está aqui, vai lá, vamos ser participativo. Faz comentários aqui, clica nesses coraçãozinhos aí, dispara esse convite aí, vai nesse aviãozinho de papel aqui, ó, vai nesse aviãozinho e envia, clica aí e envia para várias pessoas essa live ao vivo agora. E você que está assistindo pelo YouTube também, vai deixar o seu like e vai compartilhar com outras pessoas. Você está nesse ambiente de internet aqui, é importante você fazer sempre isso daí, para você promover aquilo que é importante para você. Se a live tem sido uma bênção na sua vida, bora lá promover. Bom dia, galera. Bom dia, Vani. Bom dia, Nelson. Bom dia, Leia. Bom dia, Nice. Bom dia, Instituto Bíblico Ruá. Aí, ó, Ruá é o Espírito de Deus em hebraico. Ruá é Espírito em hebraico. É isso aí, sobre o Espírito de Deus nós estamos falando hoje. É sobre ele que nós estamos dizendo. Então vamos lá. 5 coisas mais comuns que costumam direcionar a vida das pessoas. A primeira, e você não pode perder a última. A primeira é a seguinte: muitos são dirigidos pela culpa. Muitos são dirigidos pela culpa, pelos erros, pelas falhas que cometeram. Muitos são direcionados por esse sentimento de culpa. Interessante que às vezes você nem tem a culpa e você carrega a culpa. Ou às vezes você tem a culpa do erro que você cometeu, você realmente falhou e cometeu um erro e você precisa consertar aquilo. Mesmo assim, a culpa não pode direcionar a sua vida. O
que seja o arrependimento então que te direcione. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras, diz a palavra. A culpa não pode direcionar você. Você não pode ser alguém direcionado pela culpa. Caim, por exemplo, foi amaldiçoado, né? Ele matou o seu irmão, ele foi amaldiçoado e ele virou um fugitivo, um errante sobre a terra. A culpa torna você um fugitivo, torna você um errante sobre a terra. Você é alguém que é um errante, um fugitivo, um andarilho sobre a terra. Você não tem mais um destino, você não tem mais para onde ir. Talvez você carregue culpas no seu coração. Você tem que enfrentar elas. Você precisa lidar com elas. Você precisa, talvez, parar um dia e lutar contra essa culpa. Trazer discernimento, trazer a obra de Jesus na sua vida, que é o perdão, e trazer sobre a sua vida o perdão, aceitar esse perdão, receber esse perdão. Restituir quem for preciso restituir das coisas que você fez, daquilo que, as consequências que gerou, se você de fato foi culpado por isso de alguma forma, restituir de alguma forma daquilo que for possível você fazer como ser humano. Então você precisa vencer a culpa. Diga comigo assim, ó: a culpa não pode guiar a minha vida. A culpa não pode direcionar a sua vida. Segunda coisa que costuma direcionar a vida das pessoas: o rancor, a raiva. O rancor e a raiva costuma direcionar também a vida das pessoas. O rancor e a raiva costumam ser sentimentos que direcionam a vida das pessoas. E nós não podemos ser guiados por esse sentimento. Nós não podemos ser guiados pelo rancor. Nós não podemos fazer as coisas para esfregar na cara dos outros. Nós não podemos fazer as coisas porque nós estamos irados e nós queremos provar para aquela pessoa, ou queremos descontar o que a pessoa falou, o que a pessoa fez. Nós não podemos ser pessoas guiadas pelo rancor ou pela raiva. O rancor e a raiva, eles vão te levar para o inferno, para te destruir, vai acabar com você. Você está alimentando a sua vida com o próprio veneno que você quer destruir as pessoas. Então você precisa liberar perdão. Você precisa perdoar. Você precisa praticar o perdão. Você precisa colocar em ordem essa área na sua vida. E eu vou dizer para você, você conseguirá através do Espírito Santo de Deus. Você conseguirá tomar essa decisão e liberar uma palavra de perdão. E olha, talvez você, no momento que você se encontrou com Jesus, você zerou a tua vida e você fez lá, perdoou todo mundo que tinha que perdoar, você tirou todo o rancor, raiva do seu coração. Mas você está submetido a outros momentos de ofensas. Você está submetido a outros momentos que pessoas vão magoar você, vão ferir você, até mesmo dentro da sua casa, até mesmo dentro da igreja. Então vai ter pessoas que vão te ofender. Não adianta você ficar pensando assim: não vou mais na minha família mais porque lá tem pessoas que me ofenderam. Não vou mais na igreja porque tem pessoas que me ofenderam. Não adianta você ser guiado pelo rancor, pela raiva, virar a cara, parar de falar, não quer saber mais daquela pessoa. Não. Você precisa perdoar novamente, liberar perdão. Eu tenho certeza que você já deve ter perdoado alguém. Quem aqui já perdoou alguém? Deixa eu ver aqui nos comentários. Quem aqui dessas 46 pessoas que estão ao vivo aqui já perdoou alguém? Quem aqui já perdoou? E quem aqui já foi perdoado? Quais de vocês também já foram perdoados? Quais de vocês aqui já foram perdoados por alguém? Você já deve ter sido perdoado. Se você não lembra, deixa eu te lembrar. Jesus já te perdoou. Está entendendo a diferença? Então, não seja guiado pelo rancor nem pela raiva. Não pare de fazer as coisas. Não abandone a sua família porque você está magoado, está cheio de rancor, de raiva. Você não pode fazer isso. Nem a sua família na fé. Eu sou pastor, eu vejo isso aí toda semana. Não vou dizer todo dia que é demais.
Eu não vou mais na igreja, não vou mais naquele lugar, não quero saber porque tal pessoa me magoou. Tal pessoa é uma pessoa que é uma coisa na sua frente e uma coisa na rua ou em qualquer outro lugar. Não podemos ser guiados pelo rancor nem pela mágoa. Não podemos ser guiados por esse ressentimento. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Então, nós precisamos entender a nossa família. Minha família biológica, eu tenho que liberar a palavra de perdão. É minha família na fé. Eu preciso liberar uma palavra de perdão. E eu preciso ser ali uma testemunha, um exemplo do que é perdão. Do que é perdoar e ser perdoado. Você tem aí vários exemplos. Jesus te perdoou. Outras pessoas também te perdoaram. Você tem cara só de santinho, que nunca fez nada de errado. Mas você já cometeu falhas, você já chateou pessoas. Você já cometeu erros também. Você foi perdoado com a graça de Deus. Então, vai lá. Libera perdão, não seja guiado pelo rancor. Vamos lá, terceira coisa que costuma guiar a vida das pessoas. O medo. A Bíblia nos diz em 1 João capítulo 4, 18: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. No amor não há medo. Quantas vezes na palavra você vê Deus falando com Moisés, com Josué, com Davi, com tantas pessoas, tantos exemplos bíblicos. Quantas vezes aparece na Bíblia, não tenha medo? Quantos momentos Deus fala com a gente? Quantos momentos Deus já falou conosco, comigo, com você? E disse, não tenha medo. Quantas vezes isso já aconteceu? Então o medo é um espírito maligno. Quando a pessoa está com medo, ela fica oprimida, não é verdade? Quando a pessoa está com medo, ela se sente oprimida ali, ela está oprimida. Tem algo que está oprimindo a vida dela. Então nós não podemos ser guiados pelo medo. O medo, nós precisamos se libertar do medo. O medo tem que sair da nossa vida. E às vezes você está diante de uma decisão, um passo, um negócio, uma circunstância que está te gerando medo. Você está com medo de alguma coisa? Está com medo do futuro? Está com medo de alguma coisa na sua família, na sua casa? Está com medo de alguma coisa que está acontecendo ao seu redor? Está com medo de voltar para casa? Está com medo de andar na rua? Está com medo de ver alguém? Está com medo de ter que resolver essa situação? Você está com medo de alguma coisa? Se você está com medo, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso não pode governar a tua vida. O medo, ele não pode governar a sua vida. Nós precisamos tirar o medo do nosso coração. E aí, não ache que você é tão pecador, uma pessoa tão fraca, por isso está sentindo medo. Não, isso é uma coisa que vem sobre o coração de qualquer ser humano. O que você não pode é se permitir ser guiado pelo medo. E eu dei o exemplo de alguns, vou pegar aqui, vou fixar em um, Josué. Josué, Deus falou para ele várias vezes, não tenha medo, Josué. Por que Deus está falando para Josué não ter medo? Porque ele estava com medo. Então nesse momento, deixa eu dizer para você como Deus disse para Josué, não tenha medo. Está começando esse dia, não tenha medo. Uma vez eu ouvi uma historinha falando sobre isso, sobre o medo, e eu quero passar o princípio dessa história para você. Não tem problema você sentir medo, essa é a máxima da história, mas jamais você pode deixar o medo dominar você. Tá me entendendo? Você vai sentir medo na sua vida, não tem como você não sentir medo, mas você não pode deixar o medo dominar você. Então é igual você ter medo de água, por exemplo. Lá você não quer estar num rio, você não consegue estar perto do rio porque você tem medo.
Então você pode chegar ali no beira do rio e dizer em alta voz: olha, não tem problema eu ter medo, mas o medo não vai me dominar. Então não tem problema você ter medo, porque todo ser humano sentirá medo. Medo de estar perdendo alguma coisa, medo de estar perdendo um momento, medo de estar jogando fora a vida, medo de não sei o que, mas você não pode deixar o medo te dominar. Medo de não ter futuro, medo de passar necessidades, medo de acontecer alguma coisa na sua saúde. Medo e medo e medo, mas você não pode permitir o medo dominar você. Então, em nome de Jesus, receba agora a graça de Deus, para que você não permita o medo dominar você. Quarta, penúltima coisa que costuma dominar a vida das pessoas, costuma governar e direcionar a vida das pessoas. Muitos são direcionados pelo materialismo, ou seja, é somente as coisas que estão, que vai acrescentar materialmente a vida da pessoa que guia ela. Ela toma decisões pelo dinheiro só, ela toma decisões pelo que ela vai ganhar. Ela é guiada pelas coisas que são materiais ao redor dela. Ela não consegue dimensionar o ambiente da fé. Ela é guiada por mamon, ela é guiada pelo dinheiro. Ela é guiada por aquilo que ela pode ganhar. O que eu vou ganhar com isso? Você foi criado por Deus para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você é guiado, é igual o carro que é o motor a gasolina. O que vai dar força àquele carro, o motor está ali, mas ele precisa do combustível, da gasolina. Não adianta você colocar água ali. Quando você permite a sua vida ser guiada pelo materialismo, você está querendo colocar água no lugar que deveria ter gasolina. Então você não pode permitir o materialismo guiar a sua vida. Você não pode permitir o dinheiro guiar a sua vida. Você precisa de dinheiro, você precisa de recursos. Eu declaro sobre você uma palavra que eu tenho recebido de Deus sobre esse tempo, que é o tempo da vaca gorda, o tempo das vacas gordas, 7 vacas gordas de José. Mas não se engane, não seja guiado pelo que Deus está acrescentando na sua vida, ou pelo que você tem, pelo recurso que você tem, pelo o bem material que você tem. Não seja guiado por ele, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aí, a última coisa que eu queria falar para você, que costuma guiar a vida das pessoas, essa última é a necessidade de aprovação. Muitas pessoas, elas não têm convicção. Ou então quando elas demonstram convicção, elas demonstram de uma maneira totalmente errada. Porque elas querem elas querem provar que elas não são guiadas pelas pessoas e nem precisam da aprovação de ninguém, que elas tomam a decisão totalmente errada. Elas não ouvem os conselhos daí, elas vão totalmente ao contrário. E às vezes contrário ao próprio Deus, né? Eu gosto de pensar nisso, já falei, ministrei esses dias aqui sobre isso, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, imagina, Ney, tá contra Deus. Estar contra Deus, aí complicou. Nós sermos inimigos de Deus, e nós podemos escolher sermos amigo ou inimigo. Imagina ser inimigo de Deus. O que será de nós? O que será das nossas vidas? Sermos inimigos de Deus, andar contra a vontade de Deus, o que será da minha e da sua vida? Então nós não precisamos caminhar com a necessidade de aprovação das pessoas. Mas é pessoas que têm uma carência tão grande que ela precisa que para que ela continue, alguém fica aplaudindo ela. Ó, parabéns, vamos lá, tá dando tudo certo, é isso aí. Mas uma pessoa que anda com Deus nem sempre vão te aplaudir. Às vezes vão tacar pedra em você. Às vezes vão dizer para você, não está dando certo, para. Às vezes vão falar assim, você é feio. E aí, você vai parar? Você vai desistir? Você vai voltar atrás numa palavra que Deus deu a você? Só porque você não tem a aprovação das pessoas?
E aí ambos os lados, às vezes você tem muita aprovação e você não pode considerar isso aí como voz de Deus. E às vezes você não tem aprovação nenhuma. Às vezes você não tem aprovação nenhuma. E você tem uma palavra de Deus. Você não pode parar também. Meus queridos, para a gente finalizar, quem deve guiar a nossa vida é o Espírito de Deus. Quem deve guiar o nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Jamais quem deve guiar o nosso coração são alguma dessas circunstâncias. Tem outras. Eu separei aqui 5 para compartilhar com você. Mas quem deve guiar? Nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. É claro, você não é um errante sobre a terra, não. Você é filho de Deus, guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus está guiando todos os filhos de Deus. O Espírito de Deus está guiando a igreja de Deus. A igreja de Jesus é guiada pelo Espírito de Deus. Então, quando você é guiado, o propósito da sua vida ele está em harmonia com o propósito de cada... Olha a habilidade que Deus tem de cada cristão ao redor da terra. Está alinhado com o coração de Deus. Está alinhado em agradar e glorificar a Deus. Deus é Deus sobre todas as coisas. Ninguém tira isso dele. Que Deus seja Deus sobre nossa vida e nós sejamos guiados pelo Espírito de Deus hoje. Mas em coisas simples, pastor, sim. Ir para o seu trabalho, ou o trabalho que você está decidindo. O sentar com alguém. O ir em algum lugar. Coisa simples. O estar com a tua família. O conversar com os seus filhos. Coisas simples, mas importantes, que na soma delas você tem muitas bênçãos. Para mim é uma honra poder estar ensinando isso para você. Que todos nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou orar por você. Estamos aqui orando por algumas pessoas, né? Seguimos orando. Vamos orar pelo Benício, o Anthony, o Gustavo, a Liane. Seguimos orando por essas vidas. Se você também tem algum pedido de oração, o Andrew, né? Estamos orando sempre pelo Andrew. Uma pessoa em especial. Vamos colocar em oração aqui. Eu quero que você, cada pessoa que está aqui, tem 51 pessoas ao vivo. Quero pedir para você, você vai orar por 2 coisas. Você vai colocar diante de Deus. Você vai colocar a vida de uma pessoa por salvação. Uma pessoa que faz parte da sua vida aí, que ainda não se converteu. Vamos orar pela vida dela. E você também vai orar pela nossa nação. Nós estamos em períodos de decisão na nossa nação. E quem precisa tomar essa decisão na nossa vida é o Espírito de Deus. Que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar pela nossa nação, para que a nossa nação se converta ao Senhor. A nossa nação se entregue ao Senhor. Em nome de Jesus. O Benício está indo internar hoje para fazer as quimioterapias. Acho que é isso que a Lori quis dizer, né, Lori? Isso. Então vamos orar, meus. Estou vendo aqui os pedidos de vocês. Colocando aqui por salvação. Isso, vamos colocar diante de Deus. Peço oração pela saúde da Márcia, que está passando por tratamento de um câncer. Vamos orar pela Márcia. Colocar diante de Deus nossas vidas. Eu vou orar para que você seja firme e constante na obra do Senhor. Eu vou orar para que você tenha a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti a vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui, especialmente, Deus. Essas pessoas estão sofrendo com enfermidades graves. Quero repreender essa enfermidade agora em nome de Jesus, declarar a cura sobre a vida deles. Também peço ao Senhor, guie as nossas vidas hoje, segura nas nossas mãos, nos guie, nos conduza, nos oriente, nos leva nos lugares certos. Senhor Deus, nos abençoe. Senhor Deus, em nome de Jesus, faz prosperar o seu povo, abençoa o teu povo. Senhor, tira todo medo, tira todo rancor, toda mágoa, ressentimentos. Tira todo materialismo do coração, necessidade de aprovação, Senhor. Em nome de Jesus, que a insegurança não nos guie, mas que o Teu Espírito nos guie.
Senhor, nós clamamos por salvação. E eu peço ao Senhor agora por cada pessoa, Deus, que o Senhor tem trazido no nosso coração. Eu oro por salvação, declarando sobre a vida dessa pessoa, Pai, a conversão dela. Nós oramos pela nação brasileira. A nossa nação pertence ao Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que nos dê, Senhor Deus, a graça de ter uma nação em pleno avivamento, Pai, uma nação servindo ao Senhor. Transforma as escolas, as universidades, traz transformação nos ambientes públicos, privados, em nome de Jesus. Cada canto da nossa nação, Pai, tenha focos de avivamento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha um ótimo dia. Eu vou declarar sobre você as bênçãos do Senhor. Amanhã a gente se encontra, 6h59. Convida mais alguém para estar com a gente, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida. Cada pessoa que foi citada, né, que vocês pediram oração, que Deus abençoe essas vidas também, em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia. Muito bom ter vocês aqui comigo.